História da Igreja Presbiteriana do Brasil em Jaciara. Por volta de 1949, o senhor Antônio Ferreira, de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, em sociedade com seus filhos, adquiriu 5 glebas e organizou uma companhia colonizadora com o plano de fundar uma cidade que se chamaria Jaciara. A esposa do senhor Antônio Ferreira, Dona Joana da Costa Ferreira, e seus filhos, Milton da Costa Ferreira e Paulo da Costa Ferreira, membros da Igreja Presbiteriana de Presidente Prudente, São Paulo, foram os primeiros crentes presbiterianos a fixar-se na região e logo se prontificaram a fazer a doação de uma quadra para a construção de um templo, a qual foi registrada em nome da Igreja Presbiteriana de Cuiabá. Dentre os muitos evangélicos atraídos pela colonização, a primeira crente presbiteriana, depois da família Costa Ferreira, foi Dona Geralda Miller Fernandes, casada com o senhor Vitor Fernandes, estabelecidos no lugar chamado Água Grande. O reverendo Eudes Ferrer, pastor da igreja de Cuiabá, a qual este campo pertencia, solicitou ao reverendo Donald Reazoner, membro da Missão Presbiteriana do Brasil Central, já designado para o novo campo missionário de Poxoréu, ainda não organizado, que visitasse Dona Geralda. Em 1953, mais 5 famílias presbiterianas, com 9 membros professos, estabeleceram na gleba denominada Areia, próximo a Juscelândia, hoje Jucimeira. Neste mesmo ano, o reverendo Eudes Ferrer fez a primeira visita pastoral a esse grupo. No final do ano, o reverendo Felipe Landes, então professor do Seminário Teológico Presbiteriano de Campinas, São Paulo, em companhia do seminarista Newton Serra, passaram as férias neste campo, incrementando o trabalho presbiteriano. Em 1954, chegaram mais 6 crentes da família de um senhor chamado João Barbosa. Em março do mesmo ano, foi criado o Campo Missionário de Poxoréu, abrangendo este setor. Em 1957, quando foi organizado o Presbitério de Cuiabá, este campo foi entregue aos cuidados pastorais do reverendo Donald Reazoner. Em dezembro de 1959, o Campo Missionário de Poxoréu foi organizado em Igreja Presbiteriana de Poxoréu. Passaram a fazer parte deste campo não só esta colônia, como também as colônias Brilhante, Poço Azul, Capim Branco, Alto Coité, Jarudori e Paraíso. O trabalho presbiteriano se desenvolveu de tal forma nesta colônia, hoje Jaciara, que o número de membros professos subiu para 85 e o de não comungantes a 131. O presbitério de Cuiabá foi informado desse crescimento. Por intermédio do Conselho da Igreja Presbiteriana de Poxoréu e, atendendo uma solicitação desse conselho, nomeou uma comissão em janeiro de 1962 para a organização desta parte do campo em Congregação Presbiterial de Jaciara. Dessa forma, constituída a primeira diretoria da referida congregação, tendo como presidente José Oliveira dos Anjos, secretária Nadir Oliveira Lima, tesoureiro Enedino de Oliveira Lima. Depois de declarada a instalação, a Congregação Presbiterial de Jaciara, a mesma continuou sob os cuidados do reverendo Donald Reazoner, então pastor da Igreja de Poxoréu, ficando nesta região os locais de pregação do Evangelho, desdobrados da seguinte forma: Igreja Presbiteriana de Poxoréu,
Igreja Presbiteriana de Mutum, Congregação Presbiterial do Brilhante e Congregação Presbiterial de Jaciara. O reverendo Donald permaneceu atendendo as congregações de Jaciara e Poxoréu até março de 1963, quando se aposentou. A partir de então, passou a responder por esses trabalhos até o final de 1963, o reverendo Terço Aguiar de Souza. De 1967 a abril de 1968, a congregação de Jaciara esteve sob a direção do reverendo Euclides Leite Cavalcante Macedo. De 1968 a agosto de 1969, retorna ao campo, agora como pastor, o reverendo Gerson Rego. Em janeiro de 1970, o presbitério de Cuiabá, baseado no artigo 5º da Constituição da IPB, resolve transformar a Congregação Presbiterial do Brilhante em ponto de pregação da Congregação Presbiterial de Jaciara. Neste período, os trabalhos aqui correram sob a responsabilidade do reverendo Ateumídio Alves de Souza, que já atuava no campo desde setembro de 1969 e permaneceu até o final de 1974. No período de janeiro de 1975 a janeiro de 1976, a congregação de Jaciara passa a ter os cuidados dos reverendos Aristóteles Ferreira da Fonseca, José Correia e Matusalém Neri, como relatores do campo. Na oportunidade, o presbitério autorizou o irmão professor Lorival Lins da Silva, autor do hino a Jaciara, a fazer um levantamento do número de membros civilmente capaz, visando a possibilidade de organização da congregação em igreja, e resolve convocar uma assembleia para esse fim. E assim, levando-se em consideração o número de membros residentes e o número suficiente de homens para a ocupação dos cargos oficiais e a possibilidade de sustento financeiro. Em 29 de maio de 1975, a Congregação de Jaciara formaliza o pedido ao presbitério de Cuiabá. Em 7 de janeiro de 1976, o presbitério de Cuiabá nomeia uma comissão com a finalidade especial de organizar a Congregação Presbiterial de Jaciara e Igreja. Essa comissão foi composta pelos reverendos Aristóteles Ferreira Fonseca, Matusalém Neri e Antônio Francisco Filho, e pelos presbíteros Jarebe Eurites de Moraes, Mirtes de Brito Ferreira e Ataíde Ferreira da Silva. No dia 30 de janeiro de 1976, às 19h30, teve início a Assembleia para a organização e instalação da Igreja Presbiteriana de Jaciara. Consultando a vontade da Assembleia, foi dada a palavra ao reverendo Antônio Francisco Filho, que, de acordo com a Constituição Interna da Igreja Presbiteriana do Brasil e com o Manual de Liturgia da mesma, declara organizada a Igreja Presbiteriana de Jaciara. E logo após, realiza-se eleição de oficiais, a ordenação e instalação nos respectivos ofícios. Os primeiros presbíteros foram Eliezer Schembeck, Isaías Borges Rezende, Lorival Lins da Silva e Manuel Moura. Os primeiros diáconos, Enéas Gomes Rezende, Enoque Schembeck, Jefferson Aparecido Matos e Jurandir Oliveira da Silva.
A comissão elege para o cargo de tesoureiro-geral da igreja o diácono Jefferson Aparecido Matos. Assim, em nome do presbitério de Cuiabá, o relator, reverendo Aristóteles, entrega a igreja presbiteriana de Jaciara aos cuidados pastorais do reverendo Matusalém Neri, como relator do Campo Vago de janeiro a dezembro de 1976. Para a continuidade dos trabalhos, de janeiro de 1977 a dezembro de 1980, a igreja foi pastoreada pelo reverendo Eládio Valentim, designado pelo presbitério de Cuiabá. Neste período, registra-se como congregações e pontos de pregação do campo da Igreja Presbiteriana de Jaciara, as congregações de Jucimeira, São Pedro da Cipa e Brilhante. Como pontos de pregação, Cachoeirinha, Santa Elvira, Rocinha e Jatobá, todos com assistência do reverendo Eládio, que ainda visitava Nova Brasilândia, no município de Chapada do Guimarães, uma vez por mês. Do início de 1980 ao final de 1981, essa tarefa esteve a cargo do reverendo João Leandro da Silva. Nesse espaço de tempo, começa-se o planejamento para a construção do novo templo, no qual congregamos hoje. De fevereiro de 1982 a dezembro de 1985, a igreja não teve pastor e, dessa forma, foi conduzida pelos relatores reverendos Atelmídio Alves de Souza, Marcos Rodrigues, Isidório dos Anjos e José de Oliveira Silva, quando o conselho solicita do José sua permanência como pastor no campo. Portanto, o reverendo José de Oliveira Silva atuou durante o período de fevereiro de 1986 até o início de janeiro de 1989. Nesta data, destaca-se a doação de um terreno na Coab para a construção da congregação. Doação essa feita pelos irmãos Francisco Antônio de Moura e Leone Macedo de Moura, irmãos Chico Moura e esposa, hoje residentes em Jucimeira. Novamente, para o ano de 1989, a igreja ficou sem pastor. É designado como relator do campo o reverendo Hermenito de Oliveira Cardoso. Ao final desse período, o pastor Hermenito foi convidado pelo conselho para trabalhar no campo em 1990, o que foi aceito pelo mesmo. Em 1991 a 1993, o pastoreado da igreja esteve a cargo do reverendo Gilmar Freitas Souza. De janeiro a maio de 1994, estando a igreja novamente sem pastor, esteve atuando como relator o reverendo Sebastião Ferreira de Souza, acompanhado do teólogo Oswaldino da Silva Moura, que logo após exerceu sua primeira função como pastor em Jaciara até dezembro de 1994. Em 1995, retornando como relatores os reverendos Antônio Francisco Filho e Atelmídio Alves de Souza. Em 1996, retorna ao campo da Igreja Presbiteriana de Jaciara o reverendo Hermenito de Oliveira Cardoso, permanecendo até dezembro de 1997. Nesse período, o saudoso engenheiro Dr. Erasmo José Schneider, construtor aceleiro, fez a exploração sobre a construção do novo templo, com 344 metros, e exatamente no segundo domingo de março de 1977, a igreja realiza um culto para o lançamento da pedra fundamental, por ocasião
da Escola Bíblica Dominical. A seguir, o reverendo Hermenito, para acompanhamento da execução do projeto da construção do templo, forma uma comissão que ficou assim constituída. Reverendo Hermenito de Oliveira Cardoso e presbíteros Manuel José Soares Bispo, Gilberto Tomás da Silva e Isaías Borges de Rezende Sobrinho. No final desse ano, o reverendo Hermenito oficializa, junto ao conselho, sua saída desta igreja. Em 1998, assume o campo o reverendo Zinaldo Nunes de Andrade. Logo no início dos seus ministérios, aqui, dá-se início à construção da congregação de São Pedro da Cipa, em maio do mesmo ano. Em setembro, o conselho elabora um documento ao CPICAN para verificar a viabilidade da passagem dessa congregação para a congregação presbiterial. Em 1999, o reverendo Zinaldo comunica ao conselho sua pretensão em não continuar no campo, encerrando assim sua atuação em novembro de 1999, quando o conselho nomeia a pastor da igreja para os próximos anos, o reverendo Wilton Luiz dos Santos, em janeiro de 2000. Por volta de junho do mesmo ano, o conselho viabiliza o projeto de construção do templo da congregação do bairro Planalto. E em outubro, dá-se início às obras. Em 23 de fevereiro de 2002, acontece a inauguração do referido templo. Em 2003, o reverendo Wilton comunica ao conselho sua não permanência no próximo ano. Em janeiro de 2004, a igreja passa a ser pastoreada pelo reverendo Isaac Souza Pereira, atuando até abril do mesmo ano, em virtude do seu estado de saúde, quando retorna como relator do campo o reverendo Wilton Luiz dos Santos, permanecendo assim até junho de 2005. Em sua última visita, o reverendo Wilton traz ao conhecimento da igreja que o presbitério de Rondonópolis, atendendo à solicitação da igreja, havia designado o reverendo Emerson de Arruda para o pastoreio em Jaciara a partir de janeiro de 2005. Passaram-se 9 anos, de 2004 a 2013, e o pastor Emerson, com desejo de sair, assumiu então o reverendo Sidney Valéria Pessoa, com disposição e ânimo, o seu pastoreio aqui em Jaciara, no período de 2014 a 2017. Após a saída do reverendo Sidney, assume a Igreja Presbiteriana de Jaciara o reverendo Alberto Pessoa da Silva. Este assumiu o campo em um período difícil em que o Brasil passou com a pandemia, permanecendo de 2018 a 2021. Hoje, o pastoreio da igreja foi assumido pelo reverendo José Batista Soares, desde janeiro de 2022. Hoje, a Igreja Presbiteriana de Jaciara segue sua caminhada sob a batuta do nosso pastor Batista, como é conhecido. E Deus tem nos abençoado com união, reforço de familiares, eventos edificantes, reconciliações e almas rendidas aos pés do Senhor. Glória a Deus por isso. Assim, parabéns à Igreja Presbiteriana de Jaciara. Parabéns pelos 47 anos de existência, pela caminhada cristã, pela paciência, pelas lutas, mas pela espera certa da vitória, pelo crescimento, por ser uma comunidade sólida e constante, pelo amor pelos seus líderes, por ser uma família de referência que exala amor e acolhimento a todos que desejam fazer parte dela. Parabéns a cada pastor que direcionou este rebanho nesta caminhada com Cristo até o grande dia que Ele nos chamar. Pastor José Batista e sua esposa, irmã Eliana.
Aceitem os nossos parabéns e agradecimentos por dar continuidade aos trabalhos junto à Igreja Presbiteriana de Jaciara e pela sabedoria ao lidarem com os momentos difíceis e com os momentos de alegria. Parabéns, parabéns, Igreja Presbiteriana de Jaciara.